Olá, eu sou Lari Pedrosa, idealizadora do projeto Um Caminho que Leva à Cura da Mulher, Mães e Filhas, terapeuta sistêmica, consteladora familiar, segundo Bert Hellinger, e estou tendo a oportunidade de conversar um pouco com vocês e com duas grandes amigas profissionais de estima, de grandeza, das quais eu confio muito o trabalho delas. E a gente vai estar aqui hoje falando muito desse campo de uma nova mulher na relação mãe-filha, mas também como isso, né, segue nos corações de todas nós mulheres. Então, eu quero que vocês sejam, né, estejam com a gente para que a gente possa fazer essa viagem de dentro e de fora de nós. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Lara. Que alegria ter vocês aqui nesse momento em que a gente vai trazer aqui, ó, um pouquinho, né, de algumas reflexões do livro Uma Nova Mulher, Curando a Conexão Mãe e Filha, e ao mesmo tempo entrando nesse universo que para mim é um dos universos mais especiais além da família, que é a escola. Então vocês como, né, referência aqui em Berlândia, né, desse ensino, dessa educação, né, da criança, da primeira formação, o quanto vocês dão as mãos para as mães, para os pais e para essas crianças, tanto meninas quanto meninos, né, e podendo aí nos auxiliar nessa formação humana. Então, para mim, é muito bom estar aqui conversando com vocês hoje. Quero que vocês se apresentem. Obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é Patrícia, eu sou psicopedagoga, uma das idealizadoras da Escola Vila Camaleão. É um projeto que traz como base, né, a pedagogia sistêmica e que veio como um presente para nós, né? Porque eu particularmente, sempre sonhei com uma escola humanizada. E dentre todas as pedagogias que eu conheci ao longo dos 27 anos de educação, nada foi tão de encontro com o que eu sonhei para essa escola como a pedagogia sistêmica. Então, assim, é um presente para nós ter como base filosófica a pedagogia sistêmica. E nós vamos contar um pouquinho para vocês como essa pedagogia, assim, transforma vidas dentro de um ambiente escolar. Transformam mães e filhas em novas mulheres. Novas mulheres, profissionais. Profissionais, exatamente. Sim. Todo um contexto, né, desse feminino, né, Paty? Exatamente. Obrigada. Incrível. Olá, prazer estar aqui. Obrigada, Lari, pelo convite. Meu nome é Ariane. Eu sou jornalista e estou hoje com a Paty na direção da Escola Vila Camaleão, uma escola nova, né? A gente está com 3 anos, agora em 2023 estamos com 3 anos e muita coisa para contar para vocês. A pedagogia sistêmica é incrível. Eu sempre falo que aquele espaço é um portal e é um portal de cura. Sim. Porque ali as crianças, as pessoas num todo, né? Porque, como a Paty disse, os profissionais também são vistos, né? E de verdade ouvidos. E isso faz muita diferença, porque a gente olha, procura acolher, né? Validar, que essas crianças e adultos se sintam pertencentes àquele espaço. A gente vai falar sobre isso, acolhimento, validação, pertencimento, porque isso são sentimentos que são carregados para o resto da vida e que fazem toda a diferença na vida adulta. Obrigada. Com certeza. Que maravilha. Eu convidei vocês exatamente por isso, porque quando vocês falam que a escola é um portal, a gente percebe esse caminho, né? Que não é só uma entrada, mas é uma continuidade, sim, né? E olhar para essa continuidade, para essa formação humana, né? Para esse desenvolvimento da mulher, do homem, né? E de todos nós, de fato, né? Poder voltar um pouquinho para o meu estudo que eu fiz, assim, com esse cuidado também de acompanhar os sentimentos que movimentam todos esses espaços, né? E, ao mesmo tempo, esse desenvolver-se, essa expansão interna e externa, né? Então, agora, assim, eu quero que a gente se abra para ter esse bate-papo. A gente vai falar de mãe, vai falar de filha, vai falar de professora, vai falar de diretora, enfim, vamos falar de mulheres também. Eu sempre falo, não desprezando os homens, é só uma questão de recorte mesmo temático, né? Tá bom? Isso aí. Maravilha.
Então, Lari, aproveitando, né? A gente Sim. vai aproveitar dessa oportunidade de estar aqui com você agora e te perguntar o que que você vê, como que você enxerga a pedagogia sistêmica? A pedagogia sistêmica é esse campo amplo também de oportunidades, né? Ela olha muito para a família. Então, não só olha como ela inclui, ela, né, ela vê, ela dá um lugar. E, em primeiro lugar, para a pedagogia sistêmica é a família, né? Exatamente porque é o contexto que forma a escola, que dá lugar para a escola. Então, sem os pais, sem as crianças, né, sem o contexto familiar, como é que teria uma escola para desenvolver o ensino, né? Para desenvolver a cultura, os costumes e uma série de outros desenvolvimentos, né? Então, eu vejo a pedagogia sistêmica entrando nas escolas com os 3 princípios fundamentais, né, da teoria de Bert Hellinger, que são as 3 leis sistêmicas, né, as 3 ordens da vida, do amor, que é o pertencimento. Então, nós todos temos um direito a pertencermos, né, a um grupo assim que a gente nasce. E o primeiro grupo que a gente recebe na vida é a família, gostando ou não do nosso histórico familiar, né? Eu até costumo dizer que, assim, gostando ou não dos pais, gostando ou não dos avós, é o nosso primeiro grupo, a nossa primeira família, né? Nossa primeira relação familiar. Então, deste lugar, a gente vai encontrar alguns campos de consciência. O Bert trouxe, né, a boa e a má consciência. Isso é um estudo grande que a gente faz também no campo terapêutico e levando isso para as escolas, para as empresas, porque um dos movimentos que coloca a gente em desordem é quando a gente procura inconscientemente se parecer com a família. Não só na parte boa, na parte difícil da família. Daí vem, né, uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Ariane, Patrícia, vocês querem ter uma boa consciência na vida ou uma má consciência? Uma boa consciência na vida, com Com certeza. certeza. Uma boa Aham. consciência, né? E esse é o efeito da dor, né? Do sofrimento, porque na boa consciência é quando a gente sente, né? Como se nós tivéssemos um radar mesmo no inconsciente, a gente sentisse todas as dificuldades dos nossos familiares. E ali para a gente falar assim, poxa, eu me pareço com essa família, eu faço parte dessa família, o que que acontece? A gente se desenvolve, gente, com dificuldades. Por incrível que pareça, é como se a gente colocasse obstáculos na nossa vida, na nossa frente, assim, tanto no comportamento quanto no campo da emoção, do psicológico, para chegar no campo das atrações. E ali a gente começa a falar assim: eu também não sou bem casada, querida mãe. Olha o alívio. Isso é no consciente, mas o inconsciente que está atuando, né? Eu também não tenho um desenvolvimento, uma realização profissional, pai. Ah, que alívio, ou seja, que consciência leve que me causa, né? Que boa consciência que me dá, porque eu me sinto pertencente a esse campo familiar. O grande desafio que o Bert Hellinger nos trouxe é o seguinte: a má consciência, ou seja, a consciência pesada, nos leva para um esforço. Qual? Olhar para essa mãe, olhar para esse pai com profunda humildade. Antes disso, reconhecimento, honra, né? Ver a grandeza deles em todos os seus efeitos e dizer: me olha com carinho se eu decido fazer um pouquinho diferente na minha vida. Me olhe com carinho se eu faço um pouco diferente. Nesse fazer diferente, causa um mal-estarzinho, tipo assim, Estranheza, né? eu estou vivendo uma prosperidade, por exemplo, financeira, que meus pais não tiveram. Então, eu tenho uma mesa, um banquete, e sabendo que a minha avó passou fome, dá um mal-estarzinho, dá uma sensação de consciência culpa. pesada, culpa, né? Porque vem a culpa e a solidão, né? É uma sensação de falar, eu estou sozinha aqui, tá faltando os meus, né? Só que a gente tem orientado o seguinte, e é bom que as escolas também tragam isso para todo o complexo escolar, né? Nesse lugar diferente, nós, filhas, mães, avós, né? Nós, mulheres, nós temos como levar trazer as nossas mães, as nossas avós conosco. Então, nós somos as nossas mães e pais, né? As nossas avós e avós dentro de nós. Isso até o campo da ciência biológica explica isso, né? Óvulo, espermatozoide, fusão, né? Além disso, um DNA emocional, psicológico, a gente tem um histórico disso, né? Quando nós conseguimos estar nessa má consciência, é quando a gente, de fato, consegue ter um desenvolvimento
eu vou falar melhor, não porque os pais não eram bons, mas porque nós temos mais espaço, mais liberdade para vivermos melhor. Eles filtraram para nós. Eles nos deram esse filtro, vamos pensar assim, tudo já foi pago, não precisa sofrer mais o mesmo sofrimento familiar. E ali a gente pode homenagear os nossos pais, os nossos avós, né? Então, essa força da primeira lei sistêmica também nos leva a um pertencimento. Falar, poxa, eu sou minha mãe em vida, né? Viva, cheia de oportunidades. E eu trago a ela uma vida muito cheia de realizações das quais ela não pôde realizar. Claro que essa é uma decisão minha, mas ela está feliz. Vocês que são mães, vocês sabem o quanto os filhos realizam os seus pais, eles estando bem, não é verdade? Sim, Então, essa é a primeira lei. Na segunda é a ordem de chegada na vida, né? Então, quando a gente respeita esse lugar. Poxa, eu sou a filha dos meus pais, a neta dos meus avós. E esse é um bom lugar para eu ocupar. Qual é o nosso esforço, né? Poxa, então eu não vou me envolver na vida deles, eu não vou julgar, não vou criticar, eu não vou exigir que eles mudem, que eles façam diferente, que eles né, aquele passado, eu julgo aquele passado como errado. A gente não faz isso. Simplesmente a gente confia que aquela história difícil é a história que nos forma, que aqueles efeitos difíceis da história é o que nos forma. Então, dali nasce uma ordem dentro de nós. A gente tem pai, tem mãe, tem avô, tem tio, tem tia. Dá uma sensação de tranquilidade. Estou no meu lugar. Fora da ordem, ou seja, eu não consigo. Eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que fazer eles serem felizes, eu tenho que realizar os sonhos deles. Não está fora da ordem? O que acontece? Filhas, filhos, que saem do próprio lugar, vai como se estivesse no lugar da mãe do pai, da mãe da mãe, né? Pai do pai, pai da mãe, e neste lugar não se sente bem, não tem realização ali, né? Não tem força. Quer falar alguma coisa, Pade? Quero, porque o que você está dizendo está todo diretamente ligado a tudo que a gente vive no cotidiano da escola. Quisera eu conhecer pedagogia sistêmica 27 anos atrás, quando iniciamos a nossa trajetória na educação, não é? Sim. Porque é tão incrível, assim, chega a ser perfeito aos meus olhos, porque quando uma criança chega e esse profissional, esse ambiente escolar recebe essa criança com a honra aos pais, né? Com a honra a todo esse sistema familiar e olha para essa criança conseguindo olhar além dela, né? E trazendo a força dessa família para a escola. Larissa, é incrível quando tem uma criança, porque todas as crianças trazem seus talentos e seus desafios, né? E quando as crianças conseguem lidar com esses desafios, quando a escola e todo o ambiente reconhece a força dessa família. É incrível. Aí, assim, tem uma reunião com a família, os profissionais, e só de falar sobre o assunto, trazer para o universo o assunto, reverbera. E aquilo ali já vira uma chavinha. Assim, é incrível o poder sistêmico dentro de um ambiente escolar. Claro, em todos os ambientes, dentro da família, né, dentro das empresas, mas dentro do ambiente escolar, que é o que nós vivenciamos todos os dias, é simplesmente incrível. Até por conta da pureza da criança, né? E porque o que ela traz muitas vezes não é dela, ainda é o reflexo dos pais. Né? Porque é essa fusão do pai e da mãe. Então, quando a Paty fala que a gente olha para a criança e através dela, por ela, a gente enxerga a família, né? E aí, Paty, eu ia até te falar isso, assim, o tanto que a gente vê isso lá na escola da criança estar no campo da mãe. A gente fala tanto em campo, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o que é esse estar no campo da mãe, né? Tanto Lari sistemicamente e Paty na pedagogia. As crianças são seus pais. São seus pais. Né? Então, começa por esse lugar abençoado de poder levar para a escola a mãe e o pai que está vindo com elas. E quando a escola entra em contato com esse olhar e inclui, né? E tanto é que eu imagino que quando uma criança está em apuro, é só o profissional olhar e dizer: seu pai e sua mãe estão aqui com você. No seu coração, eu vejo eles, né, em você, eles se acalmam na hora, né?
Então, nesse lugar, o que eu percebo, né? Essa criança consegue, então, ter uma professora, ter uma diretora, ter uma gestora escolar, da qual ela também confia e se entrega, né? Eu ainda estou falando da ordem, imagina, né? Quando você fala, e esse campo materno, né? Como a mãe caminha com a criança, né? Seja ela uma menina ou um menino, um filho ou uma filha, né? Então, nesse estudo do livro Uma Nova Mulher Curando a Conexão Mãe-Filha, Ariane, eu começo mostrando que, eu não, né? Também Bert Hellinger, né? Que a mãe é a primeira relação que deu certo na vida de todos nós. Então, ela é o primeiro amor, ela é esse primeiro lugar da vida, esse primeiro sim que nós recebemos na vida. Eu não vou desconsiderar o pai, mas a primeira casa, a primeira morada de todo ser humano vem da mãe, né? E então a mãe, ela tem vou falar a expressão assim, um efeito, uma palavra efeito, tipo assim, ela tem uma conexão com a formação dos filhos, que essa simbiose que a gente percebe desde da concepção até a gestação, a dar a vida, né, dar a luz, depois a amamentação, os primeiros cuidados, né? Tudo isso precisa ser muito próximo para que a mãe garanta que os filhos fiquem vivos e para que os filhos continuem seguindo o sim da mãe. Então, a amamentação é um sim que a mãe dá, independentemente se é com a mamadeira, se é, né, uma amamentação natural, mas assim, é um sim que a mãe dá e essa criança segue crescendo pela via da mãe, né? Então, até 7 anos, a menina, vou falar da menininha especial, mas o menino também, vai observar a mãe, primeiro, se relacionando com ela mesma como mulher, vai observar a mãe, isso tudo no inconsciente, tá? Nem sempre no consciente, né? Se relacionando com o pai dele ou dela. Então, é assim, aquela coisa, como é que a minha mãe se relaciona com o meu pai? Né? Como que ela recebe a relação, o olhar do meu pai? Como é que eu aprendo a fazer essa transação? Só que também tem uma outra observação. Essa criança também, nesses 7 anos, observa como a mãe dela se relaciona com os pais dela, que são os avós dessa criança. Como ela se relaciona com os próprios irmãos, que são os tios dessa criança. Como ela se relaciona com ela, filha, filho, ou com os irmãos. Ou seja, ela percebe a mãe se relacionar com o mundo. Não só percebe a relação, como ela também adota muitas vezes essa relação, absorve dentro dela ou se rebela. Ou ela começa a criar uma resistência. Não, o que a minha mãe faz com ela não é bom. O que a minha mãe faz com meu pai não é bom. O que ela faz com os meus avós, ou o que ela permite chegar deles para ela, que é ruim, mas ela permite, não é bom. Então a gente vai vendo uma criança se formar na psique da mãe. Seja tanto a consciência quanto o campo da inconsciência, é tudo formada no campo da mãe até os 7 anos. Depois que vai vir o campo do pai, essa energia do pai vai vir também, independentemente se o pai tem uma presença física na vida dessa criança. Mesmo que ele tenha, né, não tenha ficado, por algum motivo, que seja a morte, que seja uma outra história, uma outra decisão, esse modelo de pai vai ser procurado por esses filhos. Acontece a mesma coisa com a mãe biológica. Mesmo que ela não fique, esse modelo de mãe vai ser procurado por essa filha, por esse filho, no inconsciente. E, gente, é procurado mesmo. Sabe? A gente vai percebendo na fase adulta, mulheres, homens, ainda procurando esse amor que faltou da mãe, ou esse amor que faltou do pai, ou esse amor que chegou equivocado, com dores, com pesos, com cargas, ou o amor mais bonito, que é o amor do cuidado, da nutrição, né? O amor da proteção, da segurança. Então, aqui no livro, eu mostro essa mãe favorável, a base e a raiz dessa mãe favorável e a continuidade disso na vida de uma mulher, que é uma filha que cresce nessa raiz, e também mostro a base da desfavorável, de uma mãe desfavorável, né? E como uma filha cresce nessa raiz. O que é desfavorável, né? Poxa, toda mãe é boa porque deu a vida. Toda mãe é grandiosa porque deixou essa filha nascer e crescer, nem que seja em outra família, em outro lugar. A questão é que a ausência dos cuidados dessa mãe, ou os cuidados equivocados dessa mãe,
agressividade, possessividade, manipulação, né? E uma série de outros complexos, assim, das características da personalidade da mãe, muitas vezes adoecida, com transtornos, síndromes, né? Essa menina se forma nessa ausência e ela se cria forte para a vida como mulher, mas seja de qual lado, né? Forte na parte boa da vida ou na parte ruim. Então eu encontro força, mas às vezes eu encontro uma mulher na depressão, nos vícios, na fraqueza, na dependência emocional, na solidão, no não confiar na vida, nas pessoas, nem em si mesma. E muitas vezes eu encontro uma mulher completamente forte, capaz, desenvolvida, né? Mas ela pode ser tudo isso, mas às vezes ela não é só a filha da mãe dela e a filha do pai. Muitas vezes ela é esse modelo de mulher, mas ela está no lugar, por exemplo, do pai. Então isso é tudo emocionalmente. Então a gente vai observando isso. Por isso que o campo da mãe, por isso que o Bert Hellinger deixou claro, a mãe e a vida têm a mesma força. Olha aí. Paty, e nesse campo, dentro da escola, a gente consegue ver a criança, o que é dela, o que é da mãe, o que é do pai? Com certeza, né? Com certeza. Você estava falando, Lari, eu vou voltar só um pouquinho, Ariane, porque você estava falando e veio muito forte para mim. Antes de conhecer a pedagogia sistêmica, eu dei aula por mais de 10 anos, né? E eu sim me sentia mãe dos meus alunos, né? São os meus filhos, né? Principalmente na educação infantil. São meus filhos. Bonitinho demais, gente. Letivo. Não quero que muda para outra turma. Eu quero acompanhar essas crianças. Eu quero ir para outra turma, porque são meus filhos. Eu não posso perder meus filhos, né? E depois de conhecer a pedagogia sistêmica, que eu fui entender o meu lugar de professora, né? Que acho que estou ainda nesse entendimento, porque eu acho que é uma busca tão profunda, né? Ela é contínua. Ela é contínua, ela não tem fim. Não tem exatamente. Eu lembro quando você me falava, há uns 10 anos atrás, Paty, e você já tinha feito vários cursos, já tinha ido para a Alemanha, já estava num desdobramento incrível na visão sistêmica, que você falava para mim, não, eu estou iniciando meus processos de cura, né? Não para. E aí eu pensava, nossa, é profundo, né? E hoje, lá na escola, tendo essa consciência e buscando esses processos de cura, eu vejo o quanto o professor que se coloca no lugar de professor, ele consegue realmente fazer a diferença na vida daquela criança. Ele consegue realmente abrir o campo para o aprendizado, abrir o campo para que as emoções da criança sejam vistas. Não pesa, né, Paty? Não pesa. Ela tem a mãe e o pai com a criança. A professora já vê a mãe e o pai, ela não tem que ser a mãe e o pai. Sim. Ela não pesa em nenhum sentido, nem no cansaço físico e mental. Não. Ela sai da escola leve, porque tem aquela coisinha de muitos anos que as pessoas falam, professor fica louco mais rápido, né, professor? Burnout, né? Tá tendo muito burnout. Exatamente. Mas por quê? Porque é um cansaço físico, porque pega todas aquelas histórias para si, né? E tá identificada, porque na verdade a criança traz a história dela. Exatamente. E não resolvida. E a professora sai exaurida da escola, né? E ela não conseguiu desenvolver o papel dela. Ela não conseguiu transmitir, ela não conseguiu fazer com que aquela criança se desenvolvesse nem emocionalmente, nem cognitivamente. Sim. Né? E quando ela se coloca no lugar dela, fica leve, as crianças se abrem para o aprendizado e ela se abre para ensinar e para aprender com as crianças, com certeza, porque é mútuo aprendizado, né? O tempo todo dentro da escola. Um reflexo que o Bert faz com relação, por exemplo, às empresas, ele dizia, né? A empresa é a mãe, a escola é a mãe. Não é a professora que é a mãe, não é, né, a gestora, a diretora que é a mãe. Cada criança tem a mãe, a sua mãe. Cada professora tem a mãe, a sua mãe. Cada gestora tem a mãe, a sua mãe. Mas a escola é uma grande mãe. Por isso que a gente fala que os donos de uma escola, por exemplo, servem a escola. E ela é possível. Então, a mesma coisa com o empresário, né? Os empresários servem a empresa. E a empresa é possível. Como a gente olha isso na relação mãe e filhos? A mesma forma.
A mãe é possível para os filhos. E na primeira fase da infância, por exemplo, a criança serve à mãe, porque ela está crescendo, gente. Ela serve ao pai, ela está crescendo, ela está mostrando, está dando certo isso aqui. Eu estou indo para a vida, eu estou crescendo, eu estou me tornando um adulto, né? É bonito demais, gente. Falando sobre esse servir, me veio também, se vocês vão falando, e eu vou lembrando de tudo que acontece no dia a dia com as crianças, Sim. né? O quanto isso fica nítido, por exemplo, num processo de separação dos pais, né? Sim. Um processo de divórcio. O quanto a criança, ela quer tomar esse lugar para cuidar do que fica, né? Assim... E, ao mesmo tempo, é um processo muito é uma situação muito delicada para nós, enquanto escola, né? Enquanto profissionais da educação, porque nós temos que entender muito bem o lugar. limite, o nosso lugar. Sim. A criança é a materialidade do amor dos pais. Imagina, se os pais vão se divorciar como casal, ela entende que aquele amor que ela representa está sendo dividido. É muito forte. Então, quando a criança está indo para o pai, ele leva a mãe. Eu sou a minha mãe, pai. Ame a minha mãe. Por isso que a gente tem aquela mensagem, né? Quando os pais estão se separando. Olha para sua filha e fala, eu amo a sua mãe em você. Eu amo o seu pai em você. Porque aí ela continua mais tranquila daquele amor. Pertencente, né? Fazendo pertencente parte. E aquele amor inteiro permanece nela. Então, eu sou o meu pai e a minha mãe, eu sou o amor do meu pai e da minha mãe, e eu sinto o amor deles em mim. Agora, o conflito de casal leva a criança a ficar como um juiz. Nossa, o meu amor, né, o amor que eu represento está sendo colocado em risco. Posso, a qualquer momento, perder de um lado, perder do outro. Então, por exemplo, uma mãe que odeia, né, o pai da criança. O que ela está fazendo com a criança? Meu filho, minha filha, seja só a minha parte, tá bom? Porque a parte do seu pai não é boa. Aí, essa criança cresce como um adulto, né? Que na fase adulta é uma mulher, muitas vezes ela não tem um masculino saudável nela, porque ela não tem a parte do pai saudável nela. Isso leva uma mulher, por exemplo, a ser agressiva, a ser uma mulher que nunca descansa, que não se sente, às vezes, merecedora das coisas, que não sabe pedir ajuda, né? E tem tantos outros reflexos. O homem, por exemplo, o que a gente tem visto muito na sociedade hoje? Homens que não podem crescer, por exemplo, com seus pais internamente, porque a mãe nunca aprovou aquele homem difícil dela. E aí, quem são esses filhos hoje, adultos? Homens, né, que a gente fala meninos que não cresceram porque não tem uma base, um modelo de pai dentro deles, um modelo de homem dentro deles, e se tornam homens também inconsequentes, dependentes de mulheres, muitas vezes do amor dos filhos, né? Oscila muito no campo profissional, no campo financeiro, na sexualidade, em tudo. Aí vai a gente tem até uma fala, o Bert tem uma fala. O homem, quando não tem o pai no coração, ele tem os vícios. Então, isso também a gente trabalha muito, né? Então, quando você joga isso, Paty, fala, poxa, Larissa, isso está acontecendo. A nossa escola está sendo tomada, por exemplo, com uma realidade. A escola de vocês só não, todas. Sim, a sociedade, né? A humanidade está sendo tomada por conflitos de casal, que gera conflitos de família. Então, o que está acontecendo? Por isso que eu estava falando com vocês antes. A gente tem que trabalhar, né? A gente pode trabalhar nessa aliança, né? Da interdisciplinaridade, ou a trans mesmo, disciplinaridade, que é esse movimento de ter várias carreiras, né, várias áreas interligadas, somando a um conhecimento. Né? Então, nós podemos olhar essa força. Como né? reflete dentro da escola, né? Como a criança traz para o espaço da escola o que ela está vivendo dentro de casa. A escola é o primeiro mundo social da criança. Primeiro Primeiro mundo mundo social. social. Então, a gente consegue identificar no comportamento da criança e aí o papel do pedagógico para poder sempre chamar as famílias para poder conversar, para poder entender o que está acontecendo. Porque ela vai trazer, a criança traz. É só estar atento para ouvir, né, olhar, porque a gente vê os acontecimentos ali, vê o reflexo da casa. Uma coisa muito importante, estar atento para ouvir, observar, estar disponível para aquela criança, né? A gente costuma dizer muito isso para as famílias que chegam na escola. Nós vamos acolher a criança, a família, mas, em primeiro lugar, acolher os nossos profissionais.
Porque eles precisam estar disponíveis para receber aquela criança, aquela família, né? E para isso, nunca fez tanto sentido a frase "eu vejo você", que é de Sim. realmente olhar para aquela pessoa, olhar para aquele ser humano, né? Validar todos os sentimentos, toda a história de vida que ele traz, né? E se colocar disponível também. Sim. E o reflexo dos pais nas crianças É isso também, que eu ia falar. né? Isso não pesa muito para a escola. O reflexo dos pais para as crianças, sim. Sim. E aí, eu tinha falado antes, né, do campo. Como a gente percebe quando, por exemplo, chegam situações, uma mãe que às vezes demorou para engravidar, ou é o primeiro filho, ou é o único filho, né? As situações são inúmeras, mas que a gente consegue perceber a dificuldade, às vezes, da mãe. Ela sabe que a criança precisa estar ali, é a hora de ir, né? Mas como que eu faço isso? Então, a gente fala para as mães, a gente aqui acolhe as mães também, porque não é? É uma necessidade, assim. Ariane, assim, é praticamente o livro inteiro, né? Entende? Pelo seguinte, essa mãe que chega com essa história, olha, é minha única filha ou meu único filho, eu tive dificuldade para engravidar, perdi mais filhos, né, não nasceram, ou nunca engravidei, só tive essa gravidez, e aí essa mãe está dizendo assim, eu ainda, como filha, tenho sequelas da minha relação com a minha mãe. Eu ainda, como filha, não cresci o suficiente para eu ter uma autonomia como mulher, como mãe, e então eu poder encaminhar, né, para minha filha ou para o meu filho a seguinte mensagem: filha, filho, pode seguir. Né? Vai se formar, vai se desenvolver. A mamãe não vai ser a única referência, modelo de mulher para você. O papai não vai ser o único, né, modelo de homem para você. Então, daí vem a necessidade que a gente tem na sociedade de ter professoras, professores, homens, né, instrutores. Para quê? Para que a criança comece a procurar encontrar em outros modelos de homens e mulheres uma formação interna para ela também. Para né? se tornar um indivíduo, né? Sim, e muito amplo, não só o que a mãe e o pai é. Nós somos o pai e a mãe, mas nós também somos uma humanidade. História, né? Porque o que não chegou dos nossos pais para nós, a gente procura e encontra em outras relações. Isso aí é um caminho de cura. E aí, quando você me fala isso, por exemplo, quando essa mãe chega para vocês e fala, meninas, eu tô assim, vocês estão com a minha joia rara nas mãos, né? Com a minha vida inteira nas mãos, né? Minha orientação para vocês vai ser dizer assim, mãe, eu entendo que é seu amor prioritário, a sua força prioritária hoje. Você está desenvolvendo a sua criança, né? A sua filha, seu filho. Mas cuide de você. Para que você guarde, né, no seu coração uma mensagem muito importante para o desenvolvimento da sua filha, do seu filho, que é, filha, eu cuido de mim. E agora, né, você está aprendendo a começar a cuidar de você. Porque na fase adulta da filha, eu cuido de mim. E você cuida de você. Essa filha vai se tornar uma mulher independente. Ela vai se tornar uma mulher capaz, né, de ir para a própria vida sem culpa de deixar a mãe no destino dela. Entendeu assim? E daí entra uma frase que eu coloco aqui, inclusive até separei a página, porque eu acho bem importante, na página 65 eu pus assim, a mãe não é amiga da filha, ela é a mãe. Tomar muito cuidado com isso, porque mães que falam assim, eu tenho um sonho de ter uma menina, porque eu quero uma amiga, assim, eu quero que ela cresça minha amiga. Ó, a diferença. Melhor amiga. Pode existir, sim, uma relação próxima e íntima com a filha, tá tudo certo. Pode ser amistosa, afetuosa, né, carinhosa a amizade, quer dizer, a relação. Mas o que é ser amiga da filha? Como se elas estivessem dividindo uma mesma geração. E a mãe vive uma geração que ela abre caminho para a filha dela. Então, se a mãe está lá bem na geração dela, vivendo os ciclos dela, né, respeitando esses ciclos e entendendo que a filha está atravessando por ciclos que ela já vivenciou e ela não está com tantas sequelas, porque eu tenho uma outra fala que é assim, a mãe de menina, ela desenvolve, ela vê crescer duas meninas.
a filha dela e a própria menina a própria interna. menina interna. Entende? Ela vai vendo tudo, ela vai vendo ela beber, ela vai sentindo ela beber, ela vai sentindo ela criancinha, depois ela vai sentindo ela jovenzinha, ela virando mulher, falando, meu Deus, quando eu era, né? Vocês que são mães de meninas, vocês sabem disso, né? Então, assim, nesse lugar, é muito importante que a mãe tenha consciência que ela é responsável pela própria vida. E se ela quer ser uma mãe forte para a filha dela, que ela seja uma mulher forte. A maior herança que uma filha recebe da mãe é a cura dela como mulher. Sim. Então, esse é um ponto estratégico que toda mulher, poxa, eu amo a minha filha, mas ela não pode ser a minha razão de viver. Sim. A minha razão de viver sou eu, Uhum. e desse lugar eu dou à minha filha as condições dela ter uma ótima vida, uma vida favorável, Sim. né? E aí, eu como mãe, eu tenho um mantra que eu repito para mim mesma, que eu falo que o meu papel enquanto mãe é orientar e acompanhar. Mas eu nunca vou impedi-la de viver os processos dela, porque a vida é dela. Exatamente. Então, meu papel é o de orientação. Estou aqui para te orientar. Exatamente. Te orientar. E Sim. o que você precisar, né? Claro que essa orientadora na fase de formação dá limites, Sim, né? com certeza. Não tem medo de colocar o amor da filha em risco, porque Não. assim, eu vou te dar um não, eu não vou gostar de você mais. Não. Filha, você me respeitando é o que eu preciso agora, né? Exatamente, E aí o amor não fica em risco, entre aspas. Exatamente. A mulher que tem dificuldade de amor próprio, por exemplo, que não se ama, que tem ainda uma infância perdida dentro dela, não põe o amor da filha em risco por ela. Não põe. Então é sim, 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 aí essa orientação fica toda sequelada. Fica sequelado. E esse sim, 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 sim é o que mostra para nós aí no ambiente escolar, na sociedade, que nem as crianças, nem os jovens, nem os adultos sabem lidar com frustrações, né? E a escola que está tendo que dar não, né, gente? Como é que Com é isso? Eu quero certeza. saber, como é que está sendo isso para vocês? A escola está tendo que dar os nãos que os pais não dão. Como é que é isso? Muitas conversas na sala da pedagogia. Sabe, Lari, que antes, eu preciso sempre fazer essa comparação, né? Antes da pedagogia sistêmica e depois da pedagogia sistêmica, Que porque bom. é muito diferente, Que bom. realmente faz toda a diferença. E eu gostaria mesmo que, assim, muitas escolas de Uberlândia, aqui fica um convite também, viu? Para todos os educadores de Uberlândia, escolas de Uberlândia, conheçam a pedagogia sistêmica. Estudem, procurem, busquem, porque realmente faz muita diferença no ambiente escolar. Antes da pedagogia sistêmica, quando a gente recebia, né, essas famílias, a gente sempre que vinham pedindo para nós, o meu filho está muito mal educado, eu não consigo lidar com isso aqui, toma que o filho... Quantas vezes eu escutei, toma que o filho é seu. Olha só que coisa, né? Toma que o filho é seu, mas eu era apenas a professora. E eu Mas era a mãe tomava naquela aquela época, né? fase pra mim. Eu tomava aquilo para mim. O filho é meu, então eu tenho que conseguir. Sim. Né? Eu que tenho que impor limites, eu que tenho que... Gente, eu já cheguei a levar tapa na cara de criança dentro da escola, né? Então, assim, e quase já apanhei de pais de crianças também dentro da escola, né? Sim. Então, realmente, com esse estudo, com esse conhecimento, você olha para a criança, você entende que aquilo não é dela, especialmente, né? Sim. Você sabe que não é dela. Sim. Então, você já olha para a criança com um olhar completamente diferente, amoroso, cuidadoso. E aí, no nosso caso, como gestoras de escola, nós buscamos essa família para dentro da escola. Responsabiliza. Eles responsabilizam, com né? certeza, Ótimo. Porque precisa ter uma conexão de família e escola falando a mesma língua com a criança. Porque nós não podemos tentar desenvolver um trabalho dentro da escola e a família desenvolve outro lá e isso nunca vai de encontro. A criança ela vai ficar mais ainda perdida emocionalmente. Eu percebo que a escola ganha uma autoridade, que é essa que a gente estava falando da mãe com relação a conseguir o respeito da filha, do filho por ela e não se importar tanto com o amor que corre risco. Então, a escola que tem autoridade de ensino, de postura, né, de ordem, de comportamento, de saber que está fazendo o melhor por aquelas crianças todas, Sim. ela vai dizer para a família, nós não vamos assumir o que é seu, o que pertence a vocês, né, o que está na história de vocês. A gente vai
pegar as mãos com vocês e Sim, caminhar juntos, exatamente né? isso. E para muitos pais é colocar o amor que eles têm pela escola em risco. Tipo assim, então nós Sim. vamos deixar de te amar. A gente não vai deixar nossos filhos aqui mais, né? Então tenha respeito por nós e mantenha a postura. Então esse é um convite que eu quero fazer, né, para Exatamente. todas as escolas, não é de Berlândia só não, mas é do Brasil, né? Para que aprendam a lidar com esse movimento de dizer eu não abro mão do melhor caminho, né? E esse posicionamento, a gente precisa de limite. Sim. Também trabalho aqui. Tem um momento que a filha precisa olhar para a mãe e falar: mãe, comigo é até aqui. E isso acontece especialmente na fase adulta dela, não é na infância. Infância, ela está sendo formada, ela ainda tem um cérebro imaturo, uma formação emocional imatura, ela está se desenvolvendo. Agora, na fase adulta, onde que entra isso? É um outro tema que a gente também vai poder trazer, que é aquela coisa, a mãe, na velhice dela ou numa fase da vida dela, que começa a precisar da filha adulta para que mude, inverte os papéis. Então é aquela coisa, né? Agora você cuida de mim, eu te dei a vida, eu te dei tudo, agora você que paga minhas contas, você que cuida das minhas relações, você que me dá um lugar para morar, tá. Opa! E essa filha adulta que já é casada, que tem filhos, que está desenvolvendo, fica com aquela sensação, mas eu tenho que dar para minha mãe, eu tenho que dar para meu pai, porque eu sou grata, eles me deram a vida, mas como que faz? Sai do campo da atualidade, que é a família atual, que são marido e filhos, e vai lá para passado, cuidar dos pais? Então eu vejo as escolas também muito sequeladas com isso, Paty, porque também tem essa inversão. Muito. Essa fala, ter filhos para que depois eles cuidem de mim quando eu te precisar, nós precisamos também mexer, sabe, refletir isso, porque ter filho, muito pesado, Exato. ter filhos para cuidar de mim quando eu precisar, quando eu for idosa. Não, gente, quando eu for idosa, eu quero cuidar de mim, sabe, eu quero ter estrutura ativa, sabe, funcional, emocional, psicológica e física para eu cuidar de mim. Nós precisamos nos tornar idosas saudáveis. É velha, mas é saudável. É verdade. Exatamente. E olha, a pedagogia sistêmica, ela é libertadora, porque eu acho que, principalmente, ela é livre de julgamento. Ai, isso é incrível. Porque Ela quando inclui. você recebe uma criança e aquela criança é acolhida e aquela família é acolhida, e na maioria, ou muitas das vezes, a família não sabe como lidar com aquilo. Ela não entende o que está acontecendo, né? Então, esse olhar sistêmico que traz essa validação da própria história, da história de cada um, né? Dos medos de cada um, isso liberta. Liberta os pais, liberta as crianças, em conjunto com a escola, desenvolve estratégias para poder seguir adiante, né? Sim. Então, esse é por isso que eu falo que é um portal mesmo, que é um portal de cura, né? Posso dar um exemplo? Claro. Que assim, que foi, assim, ficou muito forte para mim. Chegou uma família para nós, que a gente entendia que a criança tinha muitos desafios, né? Nós utilizamos todas as ferramentas possíveis que nós tínhamos ali para nós, e aí chamamos essa família algumas vezes. Existia um pré-diagnóstico dessa criança, mas era difícil demais para a família olhar para isso, né? Sim, para a causa, né? Para a raiz. E assim, e a aceitação de um possível Se diagnóstico. responsabilizar. Sim. E aí, por um longo tempo, nós entendemos que não era hora de chegar, que tudo que a gente falasse não teria abertura. Então, nós fizemos reuniões em equipe, onde nós abrimos o campo para olhar para aquela criança, né? E sem julgamentos, né? Entender que ela precisava de ajuda e que a gente tinha que lidar com o que nós temos. E a partir desse momento, a família foi dando um pouquinho de espaço, um pouquinho de espaço, um pouquinho de espaço, porque aí a gente já não ficava, mas não dá para fazer nada aqui porque a família não quer, porque a família não deixa chegar perto, porque a família não olha para isso. Vai ficar assim mesmo. Ótimo. Nós não fizemos isso, nós nos sustentamos entre equipe para olhar para aquela criança, entendendo que um dia essa família ia se abrir. Né? Sim. E esse dia chegou.
Olha. Esse dia chegou e essa mãe entendeu que isso veio de algo que ela viveu na infância. Assim, eu me emociono, né? Porque foi imagino. muito incrível. E ela está conseguindo olhar para ela e o filho está se desenvolvendo de uma forma, assim, incrível. O que ele não se desenvolveu em 2 anos, ele já se desenvolveu em 2 meses. Olha que maravilha. A É gente tem uma assim. fala, o amor é, né? O Albert, ele falava, ele dizia, o amor, o amor resolve, só o amor resolve. Tudo que alcança o amor resolve. É. Eu falo muito Então, isso, esse é um né? campo de inclusão, porque o amor é. Então, não existe o amor errado, o Não. amor certo. O amor é. 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 Ele é um movimento, né, de inclusão. Todos fazem parte. Por exemplo, um sistema como a escola, ela recebe vários sistemas familiares. Que no todo, né, e não só os familiares, mas dos profissionais da Sim. escola, que no todo é um sistema só, ele é único. Uhum. Então, aqueles temas que vão aparecendo, vão surgindo na escola, são os temas de todos os envolvidos com então, todos são, né, responsáveis por aqueles acontecimentos Sim. cotidianos. Por isso que quando, né, a gente pode dizer para as mães, para os pais, olha, todas as crianças, né, merecem ser vistas como iguais em suas diferenças, assim como todos os adultos merecem ser vistos como iguais em suas diferenças. Nossa, essa frase Né? é... Adorei. E desse lugar nós todos podemos fazer algo juntos. Quando você fala a família foi abrindo espaço, o que eu percebo? A família foi dizendo, agora eu consigo ser vista só mais um pouquinho. E eu consigo mostrar, revelar o que eu guardo no meu coração, na minha história, na minha lealdade, nas minhas crenças, na minha dificuldade em ser um pouquinho diferente. Olha aquele campo de consciência pesado. É muito difícil para mim mexer, né, Assim. nesse baú aqui de histórias em que Nossa. tantas mulheres da minha família vivenciaram isso, ou homens, e assim vai, né? Então é algo incrível poder falar que Bert Hellinger, né, ele traz a inclusão como um efeito, o sim, né, como um efeito de vida que olha à frente, que vai para frente, que segue adiante dizendo, olha, o futuro está aberto para todos nós, os esperamos com todas as possibilidades. E a gente poder confiar nisso e saber que muitas vezes se está parado algo na nossa vida, é um amor parado, que a gente fala amor interrompido de mãe e pai. E dali a gente procurar nessa raiz um caminho que nos revela uma oportunidade de soltar, deixar as bagagens pesadas no passado. Uma água represada, né? Isso, e deixar as bagagens pesadas no passado e poder ser, sabe, alcançar voos inimagináveis. Imagina esse menino, quanto caminho ele tem pela frente, o quanto ele pode fazer um pouquinho diferente e ele extravasar uma força amorosa. Inclusiva, de fato, de cura para todo o sistema familiar, porque é para todo o sistema. Todos sorriem. Todos. Quando, né, a gente vê uma geração sendo curada, as gerações anteriores podem sorrir. Isso vocês são mães, vocês sabem, quando vocês veem as filhas, os filhos de vocês, em momentos na idade deles, que vocês falaram, poxa, eu não, que bom, porque eu passei diferente nessa fase e eles estão tendo um fluido melhor. E vocês poderiam falar, ai, que bom, que alívio, que eles estão escolhendo, né, não segurar bagagens tão pesadas. Eu já segurei, meus pais já seguraram, eles estão leves. Eles têm espaços, Isso né? tem a ver com autorizar, né? Também. A gente percebe quando os pais, eles autorizam. Eu decidi, um pouquinho antes você disse, né? Eu cuido de mim, e quando eu cuido de você, eu te trago para esse espaço, porque eu, como sua mãe, escolhi para que você estivesse aqui, e eu te autorizo a ficar, né? Essa autorização... ela é incrível, porque ela de verdade funciona. A Paty fala muito isso, e por favor, discorra a respeito de autorização. Você sabe muito bem. Sempre que a família vai visitar a escola, e aí a família me pergunta, por que eu devo escolher essa escola para o meu filho, por exemplo? Eu falo, traz paz no seu coração?
Você precisa ter muita certeza, porque assim, eu não vou dizer que aqui é a melhor escola, porque é longe de nós, né? Claro. Nós estamos Nem em precisa crescimento. ser a melhor, Não, né? A melhor escola é aquela que traz paz no seu coração e aquela que você vai realmente autorizar o seu filho a estar. Você precisa autorizar, porque você precisa falar para o seu filho, eu escolhi esse lugar para você. Porque eu confio nesse lugar para você. Eu confio nessas pessoas. Fique em paz. Eu autorizo você. Eu confio nesse caminho pedagógico, né, nessa linguagem, nesse idioma educacional, né, que vocês vão ter aqui. E dizer, poxa, por exemplo, eu imagino, eu sei que a escola de vocês tem um trabalho lúdico incrível, exatamente para desenvolver a criatividade, a espontaneidade, a força pessoal, né? Imagina quantos pais que viveram rigidez Nossa, imensas 99%. na sua origem, né? Hoje podem ver os seus filhos leves. Por que leves? Porque o preço já foi pago, é isso que eu falo. Todo o preço já foi pago. Agora, eles têm uma liberdade maior, uma leveza maior e podem ser mais livres com segurança, com proteção, com orientação, com vigília. Só que uma vigília amorosa, sem precisar ser aquela coisa, faça por mim, me dê o que eu não tive. E aí fora da ordem de novo, ó, né, na segunda lei. Então é isso, a autoridade é sim. Mas é sim, primeiro, para mim. Então, ter um filho, uma filha numa escola ou em qualquer outro espaço da vida, seja na vida. Primeiro sim que a gente dá, que a mãe dá para ela. Ser mãe, né? Ser mãe. Para ela, eu sou mãe, eu consigo doar o meu melhor amor. Esse amor está cheio de limites, mães, porque nós somos imperfeitas. Nós não precisamos dar aos nossos filhos tudo, né, que não chegou para nós. Nós podemos dar aos nossos filhos o melhor do que nós buscamos em outras relações, da mamãe, do papai, e aí sim uma maternidade melhor. Mas, porém, né, tomada de limites. Sim. E aí tem aquela fala da mãe, né? Querida filha, querido filho, o que eu estou fazendo de bom para vocês é dando o meu melhor. Mas o que vocês podem fazer de bom para mim é cuidar bem de vocês, na vida de vocês. Então, quando uma mãe pode chegar num filho, numa filha, falar isso, faça algo de bom por mim, cuida de você. Isso é claro, esse filho, essa filha já está na fase adulta, né? O pai é a mesma coisa. Quando ele pode chegar num filho, numa filha e dizer o que você pode fazer de bom por mim, cuide de você. Olha que autorização maravilhosa, né, Ariane? A gente faz isso o tempo, né? A gente busca fazer isso o tempo todo, né? Mas você vê, a autorização, ela se dá o tempo todo na vida da criança, autorização do adulto. é entrega. É entrega. É entrega, é deixar. Bom ouvir isso. É deixar. Autorização, entrega. É entrega, é deixar. Liderança é entrega. Você deixa. A liderança só tem sentido quando ela continua no coração dos seus liderados. Então, vocês que são gestoras, tudo que vocês estão trazendo de conhecimento, né, para a equipe de vocês, e sabendo que vocês têm algo que vocês também entendem que é potencializado, que é bom, que é seguro, que é um caminho, assim, confortável para esse momento, né, porque a gente está aqui na mudança, né, gente? Vivendo de muitas mudanças, Sim, então nunca vai ser para sempre, com certeza. não precisa. Mas quando vocês liberam, entregam, isso aqui pode seguir no coração de vocês, equipe. Vocês vão ver isso acontecendo, o quê? Vocês vão ver esse resultado no coração das crianças, porque a equipe está entregando, porque ela entende que os gestores entregaram também uma autorização. É muito bonito, né? E esse fluir da vida é evolução, é desenvolvimento. É o que a sociedade, que a humanidade necessita, que é isso, é de sim. Aqui também no livro eu falo do campo do sim, né? O campo do não também, mas o campo do sim é o campo que a gente permite falar, agora eu vou me abrir para o diferente, Paty. Então, se eu tive, né, uma educação rígida da infância e agora eu quero dar uma oportunidade para os meus filhos conhecerem uma educação mais livre, mas não sem responsabilidade. Olha a diferença, né? Muito diferente. É muito diferente. Uma educação livre, bem, sem... bem, claro. Bem fina. É muito diferente uma educação livre de uma educação sem limites. É muito Exatamente. diferente. E assim, na verdade, a única forma que eu vejo numa educação livre que eu falo é que tenha espaço
espaço para a criança pensar, sentir, agir, para que ela possa de fato ser ela Ter voz. desde o começo, sabe? Ser a história A criança dela, é uma né? potência criativa, né? Potência, é um Uma poder potência, ela tem criativo. tudo ali, né? Se ela pode ser ela desde o começo, ela pode ser um adulto livre sendo ela, né? Sem aquelas sequelas todas de falar, eu tenho que ser o modelo da sociedade, eu tenho que ser o modelo do amor do outro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E esse lugar é um lugar de força, né? Para, de fato, né, todos nós, assim, eu até esqueci o que eu ia falar, mas para que todos nós possamos crescer. Vai aí. Lari, e a terceira ordem? A terceira ordem, exatamente, está chegando nela. Nós ficamos na ordem, né? Pertencimento à ordem. Na verdade, ele fala 3 ordens do amor. Então, a terceira lei ou a terceira ordem, né? Que é o equilíbrio das trocas, né? Então, o Humberto, quando traz isso, eu gosto de entrar, principalmente para a pedagogia sistêmica, eu gosto de entrar com a primeira fala, que é o seguinte: entre pais e filhos não existe troca. Então, os pais sempre deram a vida aos filhos. Já deram tudo, né? Eles deram tudo, eles deram a vida aos filhos. E os filhos tomam. A diferença do Bert é que ele fala, os filhos não recebem a vida apenas, eles tomam a vida dos pais. Por que eles tomam? Porque precisa ter um sim dos filhos também para dizer, ok, eu fico vivo, ok, eu cresço, ok, eu confio que vocês são os pais certos para mim, ok, eu confio que essa é a história certa que vai me formar como ser humano. Então tem um movimento de responsabilidade das duas partes. Né? Deste lugar, então, quando um filho e uma filha pode tomar o melhor do seu pai para ele, o melhor da sua mãe para ele, o que acontece quando ele vira para a vida e fala, bom, agora eu vou dar o que eu sou, o que eu tenho, o que eu conheço, né? E também, enfim, dar apenas o que eu sou. E esse é um lugar bom nas trocas justas, porque aí no casamento, por exemplo, ali tem troca justa. Então o marido vai dar o que ele é para a esposa, geralmente ele vai dar o que ela precisa para crescer, a esposa vai dar o que o marido, né, precisa para crescer também. Mas ela sendo ela, ele sendo ele. Aqui é um movimento que é calmo quando os dois respeitam isso. O problema é quando um quer dar o que não tem, um quer receber o que não precisa, e aí fica um conflito, mais ou menos assim, me dê o que os meus pais não me deram, isso para o marido ou para a esposa, uma ânsia interna, me dê, né? Seja para mim o que minha mãe não foi. Seja para mim o que meu pai não foi. Então fica aquela ânsia. Ele precisa melhorar porque disso. Ela precisa melhorar por causa disso. E na verdade eles estão só falando dos pais. Quando não, a gente vê isso na sociedade. Né? Em qualquer sociedade é também uma troca justa. E ali às vezes acontece muito isso. Um quer que o outro dê o que os pais não puderam dar pela própria história. Né? Então quando o Bert traz o campo de troca, né, que como um equilíbrio, poxa, eu dou para a vida o que eu sou. E eu estou em paz com isso. Por isso que a gente estava falando dessa criança que pode ser ela desde o começo. Então, ela pode ser um adulto que ela chega e fala assim, Ariane, eu admiro muito o Bert Hellinger, mas eu não sou ele. Então, o meu trabalho vai ser da Larissa Pedrosa. A constelação vai ser da Larissa Pedrosa, o workshop vai ser da Larissa Pedrosa, e eu estou bem com isso. Apesar de admirar e confiar muito nos meus mestres, né? Mas eu tomo o melhor deles e trago o que eu posso, o que realmente eu sou, né? E aí eu fico em harmonia com o meu profissionalismo, com a minha carreira. Agora, quando eu quero dar mais, fazer mais, espelhar em outras pessoas, começam os conflitos, né? E quando não, quantas pessoas vivem de queixo? Ai, isso não aconteceu para mim. Ai, eu não dou conta. Ai, isso não é possível. E são tantas crenças limitantes, tantos limites, e a pessoa só está na ausência, na falta. Ela fica gritando. Faltou para mim da minha mãe isso. Faltou para mim do meu pai isso. E como mulher, ela vai mostrando as faltas no casamento, nas relações, né, na sociedade, nas parcerias. Ou ela é liderada numa empresa, a empresa está faltando isso para mim, porque eles não me deram isso, não me deram aquilo, porque meu setor não me deu isso, não me deu aquilo. Continua mostrando só as ausências, as faltas, né? Uhum. Então, o equilíbrio, né? A terceira lei é sobre o equilíbrio, né? Uma pergunta que eu sempre coloco para as pessoas, né? Quando você estiver num desafio, se pergunte o que eu preciso aprender com isso? Ou melhor, o que eu posso aprender com isso?
É a primeira pergunta. Porque não vai vir à toa um casamento difícil, não vai vir à toa um trabalho, às vezes, com desafios, um setor de trabalho com desafios, uma demissão não vai vir à toa, não vai vir à toa um ensinamento. Aquele ensinamento é um caminho. Aquela aprendizagem é um caminho. E tem uma fala do Bert que eu gosto muito. O sucesso é o caminho. O resultado do sucesso é o resultado. Então, muitas vezes a gente está num movimento de falar, eu quero muito escrever um livro. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu falava, gente, eu estou no sucesso. É o processo. Quando eu lancei ele, eu estou no resultado do sucesso. Legal, muito bom. Entende? E, aliás, Então, parabéns, viu? obrigada. Parabéns, que orgulho que eu tenho de você, da sua trajetória, do que você vem construindo. E o quanto eu aprendo com você, o quanto eu aprendi aqui hoje, que delícia. Né? Com duas mulheres que eu amo, duas mulheres incríveis. bom, Que que prazer bom. estar aqui com vocês. Parabéns. Eu agradeço, Sucesso, amiga, Paty. sucesso para você. Vamos juntas para Florianópolis, vamos levar para o mundo tudo isso. E parabéns para vocês também. Quanto sucesso em 3 anos. Eu vi vocês começarem a escola de vocês. Quando a pandemia veio e disse, não vai ser agora. E vocês duas se olharam e disseram, ok, isso é ordem. Isso é entrega. Isso é autorizar a vida a dizer, você é maior do que eu. E aí vocês, então, pequenas perante a vida, confiaram, se entregaram para a vida. E aí, quando veio o movimento de agora sim, agora vocês podem começar. Veio o projeto muito forte e está só crescendo, 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 crescendo. Eu nunca vi uma escola crescer tão rápido, mas eu sei da onde vem, Paty e Ariane. Propósito. Tem amor, e tem coração, tem e tem amor. história, porque vocês duas não começaram um projeto agora. Não. Então, tem muitos anos. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas tem só 3 anos essa escola desse tamanho? Não. Se vocês olharem uma para a vida da outra, quantos anos vocês estão como parceiras? Eu já tenho mais tempo de vida com a Patrícia do que sem ela. Entende? Então, a Vila Camaleão é esse sucesso, é esse resultado de sucesso e um caminho que eu quero desejar para vocês é que vocês permaneçam com esse coração aberto, com esses braços abertos, primeiro para vocês mesmas, como mulheres, como esposas, como mães, como gestoras escolares, né? E depois para todo esse universo da escola, que vocês ali estão recebendo muitas famílias, né? Muitas histórias, muitos movimentos que vão ser curados ainda e que a gente esteja de mãos dadas, porque é um movimento interdisciplinar, como eu disse. Então, é o terapeuta dentro da escola, é a escola dentro do consultório da clínica, nos workshops, nos eventos, nas palestras, né? E a gente vai somando os nossos conhecimentos. Eu falo que a escola, o nosso organograma, ele é uma espiral. Eu imagino. Ele é de dentro para fora, né? Que maravilha. Nunca, não é um organograma, né? Sim, Aquele modelo sim, de cima sim. para baixo. Ele é um movimento. Ele é um movimento. E a vida é um movimento, Ele é uma Ariane. espiral, ele tá para sempre, né? E a vida é um movimento, então, né? É assim então, que a gente flui, né? sim. Obrigada, Lari. Eu Prazer, agradeço, viu? meninas, Obrigada. e desejo que vocês, cada dia, se tornem uma nova mulher da mãe de vocês. Uma nova mulher das avós de vocês. E quando vocês tiverem grandes conquistas, em grandes momentos, olhem para suas mães, para suas avós, de tudo que não foi possível para elas, e com o coração aberto, olhem para elas e digam, é por mim, mas também em homenagem a vocês. Todo esse crescimento, essa luz, essa força, essa dignidade é de vocês, porque eu sou vocês. Né? Então, eu tenho usado muito esse movimento, por exemplo, com a minha avó materna, quando eu me lembrava, quando a minha mãe dizia, sua avó, ela lavava roupa para fora, minha filha. E nem sempre ela era respeitada pelos seus clientes, né? Porque naquela época era tudo muito difícil. E toda vez que eu recebo pessoas no meu trabalho com presentes, com carinho, com abraços, com choro, eu falo, vó, você quer mais mimo? É tudo seu. Gente, me mima mais, porque a minha vovó merece.
minha mamãe merece. Então, né, nesse sentido, eu olho com muito amor a ela e digo, é por você, vovó. Que lindo. Né? Muito obrigada, Obrigada, meninas. Obrigada. Até a Gratidão. próxima, né? Até a próxima, novas mulheres. Novas mulheres. Obrigada. Eu quero agradecer esse momento de amor, de conhecimento, de força, porque a relação mãe-filha leva a mulher a ter elos, né, entre elas. Então, nós começamos com a mãe a conhecer também o universo das mulheres, ser mulher e também confiar em outras mulheres. E aqui, nada mais, nada menos, foi uma conversa de 3 mulheres que confiam muito uma nas outras, que se acompanham há muitos anos, que já conheceram várias histórias difíceis uma das outras e que sabem, né, que a cada passo, a cada movimento de amor, houve crescimento, seja juntas, seja não tão juntas assim no dia a dia, mas unidas pelo coração. Então, as mulheres se curam entre mulheres. E o que eu quero desejar para vocês é que vocês também procurem se tornar uma nova mulher da mãe de vocês, das avós de vocês. Esse é o meu convite. Uma Nova Mulher, Curando a Conexão Mãe e Filha, é um livro que pode começar no seu coração a mudar a sua história, a mudar o seu futuro, na verdade, né? O seu olhar para a sua história e o seu futuro como mulher. Tudo de bom para vocês. Que bons momentos nos aguardem.